valores sexual. mesmo, Sim. né? Uma Nós libertação colaboramos com isso. de costumes, né? Sim. Mudança de costumes. Nesse mesmo relato do Moser Benedito, ele conta a história de um grupo de militantes de direita, que eram estudantes asiáticos, que diz que um deles, inclusive, colecionava armas brancas e que foi preso junto também, né? Porque ele nasceu no Vietnã, por acaso. O navio fez uma escala, vinha da China, da Coreia, fez uma escala e ele nasceu no Vietnã, aí que falaram, bom, Vietnã em guerra com os Estados Unidos, ele é anti-Estados Unidos, então prende ele também. Quer dizer, existia essa democracia dentro do CRUSP, deputada Adriana Diogo. É até surpreendente muitas vezes, né? Eu fiquei surpresa com essa história. Primeira vez que eu estou ouvindo Pois falar. pois é. Que tinha alguém. Tinha muitos estrangeiros, principalmente os latino-americanos, né? Os paraguaios, os países. El Salvador, né? Bolivianos, peruanos, né? E a nossa escola de geologia tinha uma característica, que o Álvaro pode falar mais, que é uma escola que foi formada pela Petrobras. Então, a Petrobras criou 5 escolas de geologia, 5 cursos, porque a geologia era da história natural. Então, por exemplo, como o Jarbas Passarinho tinha muita influência na época, tinha muito paraense lá na nossa escola. Bernardino, Lobão, vários paraenses. Então, tinha uma diáspora de gente do Brasil todo. Eles moravam no CRUSP, não. Então, isso era uma coisa muito interessante e a riqueza cultural. Agora, a coisa mais impressionante que tinha no CRUSP, por isso que eu acho que a inteligência é coletiva, que as pessoas que lá moraram, se a gente fizer um levantamento, Uma lista. Independente da política, todos eles se destacaram nos seus campos de atividade profissional. Impressionante. Doutor Hugo Marques foi secretário de Estado, né? É interessante a gente destacar, né? Muita gente passou por lá, o Zé Dirceu passou por lá, o Aloysio Nunes Ferreira passou por lá, o Jorge Okubaro, jornalista, articulista, passou por lá, Clóvis Carvalho passou por lá, secretário de governo do Kassab, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, passou por lá. Quer dizer, a história da democracia desse país passou pelo CRUSP. Sente esse peso, às vezes, ou não? Isso é um orgulho, na verdade, ter feito parte desse grupo que mudou a história desse país. Sem dúvida. Acho que o fato de ter passado pelo CRUSP marcou a minha vida. E eu acho que eu tenho muito orgulho de ter sido cruspiano. Acho que muitos dos meus valores foram reafirmados lá. Eu acho que muitos dos conceitos que depois eu empreguei na minha vida profissional foram sedimentados lá. Como é que foi, assim, o CRUSP, essa passagem pelo CRUSP e ter essa visão de que o que se viveu lá foi se distribuindo ao longo dos anos, fazendo essa história, né? Democracia, né? Eu já tinha ressaltado o aspecto da minha vivência. Quer dizer, hoje, boa parte dos amigos que eu conservei da universidade são cruspianos. O CRUSP jogou muito mais na minha formação de vida do que a própria Politécnica. Mas tem um outro aspecto também que foi importante, foi no CRUSP que eu me formei politicamente. Eu comecei a dar os primeiros passos na política estudantil no CRUSP, fui presidente da Associação de Moradores e de lá passei a outras entidades estudantis, como o Diretório Central e a União Estadual dos Estudantes. Então, e até hoje, essa formação política que o CRUSP me possibilitou, joga na minha postura diante dos problemas da sociedade, diante da minha participação política. E, nesse sentido, o processo de vida que eu tive no CRUSP foi muito importante para os passos que eu Era uma autogestão, né? Era autogestão, não era? Não tinha interferência da universidade. Era relativamente autogestão. A universidade, ela tinha um organismo que cuidava do CRUSP, que era o ISU, e que até o final existiu. Só que, pouco a pouco, as entidades dos estudantes, que antes eram simples acessórios
da direção universitária foram assumindo funções cada vez mais importantes. Ao final, em 68, 69, na realidade, as decisões mais importantes já eram tomadas por nós, alunos. A universidade simplesmente referendava o processo de decisão nosso. Queria falar um pouco desse momento do AI-5, do que precedeu o AI-5, do fato do CRUSP estar lá onde é a cidade universitária, mas as escolas, as faculdades estavam todas ainda na região central, naquele quadrilátero ali próximo da Maria Antônia. Quer dizer, já se existia um movimento para separar mesmo os estudantes, o fato de levar essas escolas para a Universidade de São Paulo, lá onde ela é, né, tirar da região central. Como é que estava esse momento político, que já era um momento extremamente conturbado antes do AI-5? Eu acho que são duas coisas. Eu não acredito que no projeto da cidade universitária tenha embutido essa intenção de isolar os estudantes. Longe do centro. Não, porque seria pior ainda, você juntaria milhares e milhares, aquilo seria um centro, como foi um centro de efervescência de ideias, né? Agora, nessa época última do CRUSP, o clima estava muito tenso, né? O colega aí falou em um grupo de direita no CRUSP, né? Antigamente a gente nem falava direita, o alienado, o cara que não quer participar, eu nunca vi isso. Mas, ao fim, já havia infiltração de órgãos de segurança no CRUSP, né? E a coisa estava indo por uma situação de confronto e de uma tensão muito grande, né? Então, isso que caracterizou. Quer dizer, parece que até intimamente nós estávamos sabendo que nós estávamos chegando num momento de desenlace. Tal era a contradição entre aquele estilo de vida, aquelas concepções de vida que nós tínhamos, nossos ideais, nossos sonhos libertários, né? E a escuridão que havia no país, né? Então, os espíritos ficaram muito armados, né? E realmente, quer dizer, olha, muita gente, eu lembro perfeitamente de colegas paraguaios que moravam no apartamento do mineiro, do Zé, né? Que numa das passeatas que aconteceram, que o CRUSP engrossava sempre as passeatas, todas as confabulações saíam dali, né? E eu conversava com ele, olha, não vão porque vocês vão ser pegos, vão ser mandados embora para o seu país, né? E eles falavam, Álvaro, você acha que nós vamos ficar de fora num momento como este? Não me amole, estamos lá, né? Então, e eles não eram políticos, não tinham nenhuma concepção ideológica, né? Era um choque mesmo quase existencial. Uma grande parte dos moradores do CRUSP nunca teve envolvimento com organizações ilegais da esquerda. Muitos tiveram, né? Muitos de nós, infelizmente, morreram estupidamente, né? E sofridamente, uma violência tremenda. Mas esse choque, eu acho que foi muito mais um choque cultural e existencial, né? Do que nós representávamos dentro dessas concepções e o que o regime militar representava fora.